Amados, a graça e a paz do Senhor, essa é uma noite especial de estudo da palavra, amém? Nós vamos estar compartilhando estudos bíblicos, mas o mais importante, na dependência do Espírito Santo, amém? Vamos estar crescendo juntos em nome de Jesus, amém? Deus vai nos estar abençoando. Hoje teremos a participação do amado irmão Leandro, do diácono Marcos, o André no louvor, e vamos dar espaço para que o Senhor, amém, o Espírito Santo domine o nosso coração, a nossa vida, torne essa noite uma noite verdadeiramente especial. Sempre que nós nos encontramos com o Senhor, é uma noite especial porque nós crescemos com isso. Então essa é a nossa busca, que seja um verdadeiro encontro com o Senhor na sua casa, na nossa casa, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Pai, que nessa continuidade dos estudos bíblicos, Pai, nós tenhamos a direção do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, todos os obstáculos de toda ordem, Pai, humanos, espirituais, físicos, mentais, de qualquer tipo, Senhor Deus, sejam anulados pelo poder do nome de Jesus Cristo, com o escudo da fé, a espada do Espírito, Senhor Deus, ó Pai, as armas espirituais que nós temos usado, Pai, que são todas vindas de Ti. Venham, Pai, nesta noite nos abençoar, possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A palavra seja viva e eficaz, Pai, cortante no nosso espírito e alma, Senhor Deus, para nos abençoar, nos levar a um discernimento mais profundo de Ti e da Tua vontade. Abençoa tudo que for feito nesta noite, seja para a glorificação do Teu nome. Tudo é consagrado a Ti. Estamos aqui na dependência do Senhor, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, e por isso nós já Te agradecemos pela Tua vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou começar uma breve mensagem lendo Mateus 14, a partir do versículo 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Meus irmãos, nós vemos aqui o episódio em que Jesus foi ter com os discípulos, andando por sobre as águas. E os discípulos inicialmente pensaram que era um fantasma, mas quando Jesus se aproximou, falou: Não temas. E o apóstolo Pedro então falou: Se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: Vem. E Pedro então, ele cheio de fé, olhando para Jesus, ele foi e andou por um instante sobre as águas. Mas logo em seguida, Pedro ele olhou para o vento, entrou, teve medo e começou a submergir. Então, meus irmãos, eu li esse trecho porque eu gostaria de falar um pouco sobre a fé. E quando eu penso em fé, eu sei que fé é um assunto tão amplo, um tema tão grandioso, que a gente pode abordar de diferentes formas, tantos textos bíblicos relacionados à fé. Mas quando eu penso em fé, me vem na mente o apóstolo Pedro, justamente essa passagem, e o profeta Abacuque. O apóstolo Pedro, ele veio de um momento de muita fé, em que ele estava olhando para Jesus, para um momento de pouca fé que fez ele submergir quando ele olhou para o vento e teve medo. Já o profeta Abacuque, ele inicia o livro dele com muitas queixas, com muita indignação, sentimento de injustiça. Ele, no capítulo 1 de Abacuque, no versículo 2, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta.
porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Mas aí, meus irmãos, Abacuque, ele logo em seguida, ele vai para a torre de vigia, ele vai orar e fica ali esperando a resposta de Deus, uma mensagem de Deus. Então Deus responde a ele, ministra ao coração dele. Então ele enche de fé e ele termina o livro com aquele cântico maravilhoso, conhecido, que diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus. Então, irmãos, o Abacuque já fez o caminho inverso do apóstolo Pedro. Ele inicia com sentimentos de desânimo, de queixas, mediante o olhar nas circunstâncias adversas, e após ele ter um encontro com Deus, ouvir a voz de Deus, aqui ele termina o livro falando que o Senhor faz ele andar altaneiramente. Né? Então ele passa a ter uma visão de águia, uma visão celestial, uma visão de Deus diante das situações. E, meus irmãos, para falar o que ele falou aqui, tem que ter muita fé, porque imagine essa situação de que faltar tudo, de faltar o alimento, de que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, né, que não haja produto da oliveira, que a figueira não floresça. É uma situação de causa que ele descreve nesse cântico, e ele diz que todavia ele se alegraria no Senhor. Então, para dizer algo como esse cântico aqui, a pessoa tem que estar com muita fé. Amém, irmãos? Então, mediante do que foi exposto, né, diante do apóstolo Pedro e do profeta Abacuque, como então a gente pode aquecer a nossa fé? Uma das coisas que ficou muito clara, né, no que foi exposto é manter os olhos fixos em Jesus, em Deus, e não olhar para as circunstâncias. Né, como Pedro fez no início, como Abacuque fez depois. Isso mudou a vida deles, né? O ouvir a Deus, o olhar fixo nas coisas de Deus. Uma outra coisa que podemos fazer, e temos que tentar, temos que fazer de tudo para que isso aconteça na nossa vida, é conhecer o amor do Senhor em sua plenitude. Porque o amor lança fora todo medo. No que foi exposto de Pedro ele teve medo ao olhar para o vento e ele começou a submergir, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, precisamos conhecer esse amor de pai, esse amor de um pastor, de um pai que cuida, né? Cuida de seus filhos, cuida de suas ovelhas. Outra coisa que podemos fazer é nos preocupar com o que nós estamos consumindo, nos alimentando em prol de nutrir a nossa alma, nos nutrir espiritualmente. É o que nós estamos recebendo. Se nós estivermos recebendo apenas informações que nos deixam para baixo, que faz com que a gente seja pessimista, faz com que a gente olhe para as circunstâncias, nós vamos perder a fé. Mas se a gente estiver recebendo as informações, ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra do Senhor, ouvindo testemunhos, a nossa fé vai aumentar. Uma outra coisa que podemos fazer também e devemos fazer é olhar para aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, meus irmãos. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Faz também com que a nossa fé cresça. O apóstolo Paulo, ele afirma que a fé, o amor e a esperança andam juntos. Em 1 Coríntios 13, ele fala: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor destes é o maior. Então, se nós tivermos o amor, nós não vamos ter medo que prejudica a nossa fé. Se a gente tiver esperança, a esperança vai aquecer a nossa fé. E essas três coisas andam juntas na vida de um cristão. Amém, meus irmãos? Que
Que nessa noite a fé de todos nós seja aquecida, não somente a de vocês, mas a minha também, né? Que nós possamos nos alimentar, né, da palavra de Deus, que vai fazer com que a nossa fé cresça cada vez mais. Amém? Que Deus os abençoe e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, é a tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. É tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Encher esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Irmãos amados, na segunda-feira passada nós estudamos como é importante que as obras acompanhem a fé. Amém? A fé do nosso coração se manifesta através de realizações, de trabalhos mesmo, né? De obras, de coisas feitas que testemunham aquilo que está no nosso coração. E hoje vamos ver o outro lado, quer dizer, obras não valem nada se não forem a partir da fé. Amém? Obras e fé têm que andar juntas. A fé primeiro no nosso coração nos motivando e depois as obras se manifestando a glória de Deus nesse mundo. Amém? Como a luz da aurora possa a vida de cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, estar brilhando cada dia mais. Amém? Testemunhando a presença do Senhor na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, nós então vamos começar vendo aqui o seguinte, uma pergunta: dá para fazer coisas para o Senhor sem fé? É possível você trabalhar para o Senhor, fazer coisas sem fé? É possível, mas tudo o que não vem realmente da fé não pode agradar a Deus, amém? Tudo que não vem de fé é pecado, na verdade. Essa independência de você fazer as coisas para o Senhor, elas não são frutos para Deus. Nós precisamos entender isso nessa noite com mais clareza. Não é o que você faz que conta, mas é o que você faz movido pelo Senhor que conta. Amém? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não há outro modo de ser crente. Né? O crente tem que ser alguém que é movimentado a partir da palavra de Deus na sua vida, da ordem do Espírito Santo, comandando a sua vida, e aí então, pelo poder que Deus te dá, pela mediação, pela atuação do próprio Deus, você dá frutos para a glória dele. Amém? Então, vamos ver aqui alguns exemplos na palavra que nos ajudam a entender melhor. Marcos 9, versículo 28. Amém? Jesus tinha tido um momento sublime, maravilhoso, no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Os três amigos mais íntimos do Senhor tinham subido com ele para o Monte da Transfiguração. Quando eles voltam, os quatro encontram os outros discípulos perdidos. Tinha chegado um homem com um filho endemoniado, que se jogava no fogo, que tal, e eles não tinham conseguido expulsar o demônio daquela criança, amém? Não tinham tido fé. Jesus fala, homens de pouca fé, né?
vocês não conseguiram expulsar porque não tiveram fé. Agora, vamos entender esse obstáculo para a fé. Veja bem, vamos imaginar aqui o grupo de apóstolos. Eles eram homens que já tinham sido enviados 2 a 2, já tinham sido usados para expulsar demônios em muitos lugares, já tinham sido usados para a cura de enfermos, mas nesse momento eles não tiveram a fé necessária para expulsar aquele demônio, né? E aí nós vamos entender um obstáculo para a fé. A primeira coisa é tirarmos os obstáculos à nossa fé, né? E vamos entender então o que aconteceu. Lá no verso 28, Marcos 9, 28, né? Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Eles não tiveram coragem de perguntar em público por que nós fracassamos, mas em particular eles perguntaram por que nós não podemos expulsá-lo, né? Veja bem a pergunta, por que nós não podemos expulsá-lo? Medita um pouco na palavra, deixa o Espírito Santo de Deus te dar a resposta, né? A resposta está na pergunta, amém? A pergunta deles já demonstra a fraqueza, né? A fraqueza deles. Nós não podemos expulsá-lo. E não iam conseguir mesmo, né? Não é pela sua força que você vai fazer a obra de Deus. Amém? Então, sempre que você for tentar fazer por você, eu consegui ou eu não consegui, já houve falta de fé. Por quê? Né? Jesus até responde para eles, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Tem que haver oração, jejum, tem que haver busca, né? Tem que haver busca. Você tem que orar, quem ora clama, chama a presença de Deus, pede a ajuda de Deus. Então, faltou vocês buscarem, né? Vocês foram agir por conta própria. Por que nós não podemos expulsá-lo? A resposta está na pergunta. Nós nunca vamos expulsá-lo, né? Não somos nós que vamos fazer a obra de Deus, é Deus que vai fazer a obra dele através de nós. Amém? Amém? O nosso pastor Manuel diz, né? A glória é dele, ele não dá outro, né? A alegria é nossa de termos sido instrumentos de Deus, mas a glória é só dele. Ele não dá essa glória a mais ninguém. Vamos ver uma outra questão, uma própria igreja, né? Fracassou também nessa questão. Vamos ver lá em Apocalipse 2. A gente aprende com isso, irmãos, para que não caiamos no mesmo erro, para que nós possamos entender o princípio que está envolvido aqui e possamos evitar cair nesse erro, amém? Então, Apocalipse 2, de 1 a 5, está falando de uma tremenda igreja, a igreja de Éfeso, né? Quando Jesus fala através de João para a igreja de Éfeso, veja bem, Paulo tinha sido discipulador em Éfeso, né, durante 2 anos na escola de Tirano. Timóteo tinha sido pastor ali, né? O próprio João pastoreia no final da sua vida essa igreja de Éfeso. Mas presta atenção, aqui a gente vê que há uma chamada de atenção de Jesus para esta igreja. Ouça bem, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Amém? A sua ligação comigo, né, foi abandonada aqui. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, Deus fecharia aquela igreja. Uma igreja que não depende do Senhor, que faz muita coisa, né? Faziam muito, mas fazer pela força do esforço
pela força da capacidade, isso é desagradável a Deus, né? Ele diz para que eles se arrependessem, porque eles estavam desagradando a Deus. Então, pode alguém ser muito dedicado a Deus e mesmo assim não ser aceito por Deus? Pode, né? Se ele está muito dedicado, mas sem depender de Deus, sem buscar essa ligação com a raiz, né? Não quiser depender, esteja fazendo para Deus as coisas, isso é pecado. Presta atenção, nós temos que nos vigiar. A palavra de Deus serve como luz para o nosso caminho, para que nós possamos estar vigiando. Nós precisamos estar atentos ao fato de que nós não podemos fazer as coisas para Deus rotineiramente. Eu vou na igreja, Senhor, e eu sento, e eu levanto, e eu canto, e eu trabalho, e eu faço. Se você não fez movido pelo Espírito Santo, se você não fez na dependência da seiva que vem da videira, né? Se você não é um ramo ligado na videira, então você será cortado. Não é por aí, ele não quer que você faça isso, né? Romanos 12 é um texto tremendo de consagração de vidas. Então vamos ver essa obra sem fé, né? Que nós estamos falando hoje. Da vez passada nós falamos a fé sem obras não existe, né? Você aceitar Jesus e você amar a Deus e não faz nada para Deus. Isso não é verdadeiro, né? E também nós estamos vendo agora o outro lado, você fazer para Deus, mas sem fé, sem estar ligado, sem estar dependente a Deus, né? Então vamos ver aqui em Romanos 12, tem a receita certa. Aqui tem a receita certinha. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereçam tudo a Deus. Você é um sacrifício vivo, amém? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Presta bem atenção. Pense de si mesmo, né? Não pense de si mesmo além do que convém, mas pense de si mesmo segundo a medida da fé que Deus te deu. Deus, então, te deu ordens, te deu ministérios, te deu planos dele. Então, essa é a tua medida. Amém? A medida da fé que vem dele. Amém? Então, fica bem claro para nós que tudo tem que ser segundo a medida da fé que Deus põe no nosso coração. Amém? Existe uma medida certa para você. Amém? De que Deus vai te dar ordens e vai te capacitar a fazer o que você tem que fazer. Amém? Aí a glória é dele, a ordem veio dele, né? E tudo é dele. Provérbios 3:5 é uma chamada interessante também. Provérbios 3:5. Vamos ver lá, Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, né? A sua vida você coloca nas mãos de Deus como? Confiando no Senhor de todo o seu coração. Você confia tudo nas mãos de Deus? É um desafio para cada dia, amém? Todos os dias nós precisamos estar descansando totalmente no Senhor, deixando que Ele seja o Senhor, deixa Deus ser Deus, amém? Então, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, quando você confia totalmente no Senhor e depende dEle, não confia na sua
inteligência, na sua capacidade, na sua força de vontade, mas depende dele, amém? Ele fala lá no Salmo 37, né? Os seus amados ele dá enquanto dorme, né? Ou seja, ele está ensinando você, dependa de mim, amém? Dependa de mim, amém? Agora vamos ver, irmãos, o que acontece sobre essa medida da fé que nós falamos em Romanos, né? Essa medida é exatamente depender do Senhor e não se estribar em si próprio, né? Estarmos numa vida de dependência de Deus. Isso é fé, amém? A fé que vem no nosso coração com uma certeza de que Deus te mandou fazer aquilo, ou seja, Ele vai dar conta, amém? Ele vai fazer aquilo acontecer. Mas vamos ver um exemplo de quem ficou menos do que a medida da fé, amém? Lá em 2 Reis 13, tem um rei que vai procurar Eliseu na hora da morte, ele queria receber alguma vantagem, né? E ele chega lá, o rei Jeoás, mas ele chega sem fé, ele chega apenas para aproveitar aquele momento. Eliseu está morrendo, está sozinho, eu vou lá falar com ele, para ele me dar uma bênção, amém? Mas chega lá, vamos lá. 2 Reis 13, verso 19. 2 Reis 13, segundo livro de Reis. As cartas são segunda de Pedro. Aqui os livros são segundo livro de Reis. Amém? Capítulo 13, versículo 19. Deixa eu só começar um pouquinho antes aqui para você entender. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, no verso 14, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É o que Eliseu falou para Elias, né? Para Elias dar a capa para ele, né? Mas quando chega então uma ordem de Eliseu, né? Deus fala através de Eliseu, pegue um arco e algumas flechas e então empunhe o arco, abra a janela que dá para o leste e atire flechas ao chão, né? E o rei atirou. Então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais, pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel, atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. A medida da fé de Jeoás ali estava sendo 3 flechinhas, né? Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Ora, se Deus te deu uma ordem, Deus não dá o Espírito por medida, como disse João Batista, né? Se Deus te deu uma ordem, vai confiante que Ele dá conta, amém? Atire flechas quantas você puder, né? E pegue vasos para encher de óleo quantos você puder, né? Não tem limites para Deus, você é que vai limitar. Então, não deixe que a sua medida de fé não seja enchida até o ponto que Deus queria, né? Jeoás, então, recebe uma reprimenda do profeta. Você vai vencer os sírios 3 vezes e acabou. Você poderia ter acabado com eles se você tivesse tido mais fé. Então, irmãos, isso é uma medida de fé mal aproveitada, amém? Agora vamos ver uma outra questão. Quando você não fica aquém da medida de fé, mas você tenta ir além da medida de fé. É uma outra situação que existe também, né? Lá em Números 14, o povo cometeu vários pecados no deserto, mas Deus foi misericordioso, foi levando até a beirada da terra prometida. Chega lá, Moisés manda 12 espias, eles dizem, 10 dizem para não entrarem na terra prometida, porque eram gigantes, era muito perigoso e tal. E aí Deus fala, bom, então está decretado que o povo vai ficar 40 anos no deserto, vocês vão morrer, e aqueles 10 que falaram contra morreram na hora, e 2 só, né? Josué e Caleb, desses 12, só Josué e Caleb entrariam na terra prometida, junto com os que sobrevivessem esses 40 anos no deserto. Mas o povo tenta agora se arrepender diante de Deus e forçar para que Deus, então, faça com que volte a bênção que eles agora já não têm. A medida de fé deles foi
derrubada por eles mesmos. E aqui então, lá em Números 14, a gente vê que o povo então se levanta, grita em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e aí vai até o ponto em que eles tentam subir ao monte, né, para ver essa terra prometida e chegar lá. E aqui então, lá no verso 39, Moisés falou estas palavras e todos os filhos de Israel e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: porque vocês estão transgredindo o mandado do Senhor. Não é Deus que tem que seguir a sua fé, entre aspas. O momento da fé passou. Agora, a medida de fé deles não era mais para conseguirem conquistar a terra, né? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. E verso 44, contudo eles teimaram em querer entrar na região montanhosa, no entanto a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Veja bem, a medida da fé deles agora era muito pequena, e eles estavam tentando vencer agora para que Deus viesse ao encontro deles, segundo o que eles queriam. Quantas vezes nós vemos orações assim, né? Orações que estão tentando fazer com que Deus faça a sua vontade. E isso não é real. A fé não é você proclamar uma coisa e Deus dizer amém. Não, não é assim. Fé não é isso. Fé é você depender de Deus e Deus colocar em você uma direção. Você clama, ora, pede, ora, chora, busca, até que venha a palavra de Deus. Enquanto ela não vier, você não tem autoridade para fazer nada. Você precisa que essa fé seja depositada no seu coração. E aí, então, eles foram e perderam essa tentativa de guerra. Eles perderam antes de começar, né? Existe uma historinha num livro muito, muito lido, que é de um pastor que falava sobre fé, pastor Paul Yangshow, né? Ele orava a Deus, ele falava engravidando uma ideia diante de Deus. Então, ele queria uma escrivaninha. Ele então imaginava a escrivaninha como ela deveria ser, e ele colocava aquilo aos pés do Senhor e engravidava, segundo ele, aquela ideia orando, até que vinha a resposta de Deus e ele ganhava a escrivaninha. Novamente ele tinha a vontade de ter uma bicicleta de 5 marchas, ele então orava até que Deus dava uma resposta positiva para ele. Ele pregou na igreja e um grupo de irmãs, jovens irmãs, não entenderam a mensagem na Bíblia, né? Por isso que é importante, irmãos, você ler a palavra e entender o que está escrito aqui. Fé não é um dom humano, não é um dom de quem tem força de vontade. Fé não é um dom de quem fala, profere palavras poderosas, não. Fé é um dom de quem profere palavras poderosas, movido pelo Espírito Santo, amém? Fé é um dom de quem pode ser muito simples, mas movido pelo Espírito Santo vai ter grandes vitórias. Amém? Pode ser muito fraco, mas Deus vai abrir grandes portas. Porque, na verdade, a fé não é do homem, é um dom de Deus. Amém? Então, o que aconteceu com essas irmãs? Elas saíram da igreja, foram para casa, isso lá na Coreia do Sul, e elas estavam atravessando uma região que estava inundada por chuvas, né? E a ponte estava sendo submersa pelas águas. Elas foram tentar atravessar a ponte assim mesmo. Quando estavam no meio da ponte, viram a situação delas perdida, e elas ajoelharam para orar no meio da ponte, para que Deus fizesse com que elas atravessassem. E, no entanto, não era plano de Deus honrá-las na sua fé, ou seja, na sua ousadia humana. E o fato é que elas morreram. O próprio pastor Paul Yangshow escreve um livro depois, narrando esse fato, aí sim, mencionando a palavra de Deus, dizendo que você engravida as suas ideias diante de Deus, orando, clamando, buscando, até que venha a resposta de Deus.
O próprio Senhor Jesus dizia que você deve bater, bater até que se abra a porta. Pedir, pedir para que Deus dê. Mas, na verdade, você deve insistir até o momento em que venha a resposta de Deus. Aí veio a fé. Né? Quando veio a fé, veio a resposta. Ainda que não tenha se materializado, né, você já tem a resposta garantida. Irmãos, então, para nós entendermos, a medida da fé não é aquilo que você quer. A medida da fé é aquilo que Deus põe no seu coração. Você pode preparar o terreno do seu coração para que Deus possa mandar medidas maiores de fé. Mas isso é Deus que vai julgar o momento certo e a hora certa de te colocar desafios grandes. Isso é Deus que faz, amém? Então, é Deus que manda uma direção de fé para a sua vida. Agora, quando Deus manda, não fique aquém, não fique tímido, né? Porque sois tímidos, homens de pequena fé, né? Jesus fala, por que vocês não levantaram e não repreenderam o mar? Eu estou aqui com vocês, né? Eu não ia morrer, então vocês poderiam ter orado. Gente, presta atenção, nós precisamos estar buscando na palavra de Deus exemplos que nos alimentem, amém? Por isso, quem lê mais, tem mais intimidade com Deus. A gente cresce no conhecimento e na graça, amém? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A verdadeira fé, a fé que vem do Espírito Santo de Deus, vem para quem lê mais a palavra, quem se aplica mais ao estudo da palavra. Por isso, é importante a leitura diária. Ela alimenta. É quase impossível você sair de uma leitura bíblica e cometer um pecado, né? É quase impossível você sair de uma leitura bíblica e sair com o coração pesado, sem fé, desanimado. Você não vai fazer isso. Você vai sair dali animado pela palavra de Deus, porque a verdade de Deus te renova, te liberta do peso do pecado, te liberta do peso da escravidão do pecado, né? Bom, Efésios 2, 8 a 10, que foi o texto da semana passada, ele começou assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então, nós não somos salvos pelas nossas obras, não é de obras que vem a fé, mas nós somos salvos para boas obras, né? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, presta atenção, Deus já tem um plano, né? Antes de você nascer, Ele já tinha um plano para toda a sua vida, né? Então, vamos usufruir todo o plano de Deus para nós. Pensamentos que Ele tem para nós são maiores que os nossos. Não vamos diminuir os planos de Deus, amém? João 15, 5, Jesus fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está sendo bem claro, sem mim nada podeis fazer. Amém? Se você segue um pouco mais adiante, lá em 14 a 16, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus é Deus, sabe todas as coisas, por que você vai perder tempo fazendo bobagens? Tentando isso ou tentando aquilo? Não. Ora a Deus para que Deus faça você remir o tempo, como está em Efésios 5, né? Então, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Amém? Essa palavra é para você nessa noite. Foi Ele que te escolheu, não foi você que o escolheu, foi Ele que te escolheu e te designou para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso é fé, fé de quem está ligado, amém? Ligado na árvore, ligado em Jesus, amém? Então, irmãos, o primeiro obstáculo à fé é a autodeterminação, que é uma filha do orgulho, né? O orgulho humano nos leva a querer mostrar que vamos fazer, não, esse é o caminho errado, amém? E o segundo obstáculo é sentirmos-nos menores do que nós somos também, né? Nós somos filhos do Pai. Vamos terminar aqui com um texto de 1 João 3, nosso tempo já acabou, mas a gente vai em 1 João 3 só para guardar essa palavra viva no nosso coração, amém? Quando você se sentir para baixo, menor do que você deveria se sentir, não esqueça de ler esse texto.
1 João 3, fala aqui, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. No versículo 16, ele continua: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, vê seu irmão padecer necessidade, fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está nos chamando para sermos como Jesus. Presta atenção. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém? Teu coração é menor do que Deus. Aleluias. Você é filho de Deus. Até o teu coração é enganoso. Pode dizer que você não merece, ou que você não é capaz, ou a sua oração não vai ser ouvida, mas você vai dizer: eu sou filho de Deus. Amém? Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, terminando, a gente sabe que o que pedimos dele recebemos. A nossa fé é forte. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos, amém? E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, vamos terminar, irmãos, clamando para que, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, que nós possamos experimentar esta fé, Jesus, a cada dia mais, de sabermos a nossa medida de fé e aumentarmos essa medida, lembrando que somos teus filhos, Senhor. Ó, Pai, a cada dia recebendo uma porção nova de fé, de direção, Pai, de certeza daquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida de cada um dos teus servos e esta noite seja uma noite especial, uma noite de fé e de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e nem vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não
se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar entrando na sua casa, meu querido, minha querida irmã, reforçando os alicerces do seu lar, com paz, com graça, com unção, com sabedoria. Que o nosso lar seja verdadeiramente um pedaço no céu, um oásis de paz nesse mundo tão tenebroso, tão mau. Muitos estão buscando essa paz e nós temos essa paz, independente de qualquer situação que estamos vivendo, que estamos vendo, ouvindo, mas em nós reina a paz. Nós temos o príncipe da paz, Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Queria dividir com os amados irmãos um texto que se encontra lá em Atos 9, um texto até bem conhecido nosso, Atos 9, a partir do verso 10, que é a visita de Ananias a um servo chamado até então Saulo. E diz aqui o texto, Atos 9, a partir do verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as suas mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Louvado seja Deus pela sua palavra, É um texto que nós conhecemos, é um texto que nós já sabemos, o antes e o depois dessa história, Mas eu queria nesse momento aqui, meus queridos, nesse pequeno relato, chamar a sua atenção sobre aquilo que muitas das vezes não só acontece na vida de Ananias, mas nas nossas também, que é um obstáculo a respeito da nossa fé. E aqui nós já temos visto, que o Senhor deu uma ordem direta a Ananias. Então, a gente entende que se foi uma ordem direta, e a gente tem aprendido no nosso ministério e através da vida do nosso pastor, que quando o Senhor manda, Ele garante. Aqui Ananias já tinha todas
as prerrogativas e as instruções necessárias para que ele não colocasse em nenhum momento nenhum tipo de obstáculo. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Nós vemos que Ananias, ele num primeiro momento, ele questiona o Senhor. Ó Senhor, tu sabe que esse homem, quantos males ele tem feito ali em Jerusalém. Mas Ananias, não importa, vá, porque eu mesmo já te dei, o Senhor falando, né? Eu mesmo, Ananias, já te dei as orientações. Você vai na rua tal, na casa tal, procurar o homem tal, porque ele vai estar fazendo tal coisa, né? E aí nós vemos que mesmo diante de tantas afirmativas da parte de Deus, Ananias colocou um obstáculo. Ananias colocou em prova a sua fé. E isso acontece conosco hoje, né? Isso às vezes acontece conosco hoje. E vejamos e analisemos aqui, meus irmãos, que coisa terrível e triste seria se Ananias não obedecesse esse mandato de Deus. Quem se tornou Saulo, né, a partir dessa visita? Quem se tornou Paulo, na verdade, o Saulo transformado em Saulo? Quem se transformou esse homem? De perseguidor a perseguido, de homem que não cria, só cria na letra, mas um homem que a partir daí deu vida à palavra de Deus, deu vida àquilo que outrora para ele era só sabedoria humana, né? Isso é o que Deus quer na vida de cada um de nós hoje. Muitas das vezes hoje, em meio às circunstâncias, a nossa fé é provada. E aí eu queria compartilhar com os amados bem rapidamente uma experiência que eu tive há alguns anos atrás, eu e minha esposa, de limitar a ação de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Há uns anos atrás nós éramos e somos, né, nascidos e criados num determinado município, em São João de Meriti. Nós casamos, aquela coisa de você casar, continuar no seu local, porque era confortável, era bom, você já estava tendo ali, você já criou o seu vínculo naquele lugar, e achávamos que ali era o que Deus queria para nós. E houve uma oportunidade de nós adquirirmos um imóvel fora daquele município e achávamos que nós não éramos dignos daquilo. Nos faltou, meus irmãos, fé, nos faltou coragem, como o nosso grande pastor Manuel diz, né? Como o nosso pastor Manuel diz, temos que ter coragem, temos que ter ousadia, meus queridos, para que todo e qualquer tipo de obstáculo que se levante seja derribado através da fé que já está em nós. Mas às vezes nós nos esquecemos disso, assim como Ananias um dia esqueceu. E eu achei que na minha limitação humana, que eu não era digno de ter uma casa fora, muito menos uma casa onde hoje nós moramos, né? Muito menos uma casa perto de onde, no bairro aqui no Meier. Nós nem sabíamos direito onde era esse lugar. Mas o Senhor fez, meus irmãos, o Senhor nos trouxe e nós, através dessa, né, pequena visão que nós tínhamos e através do passo de fé que nós demos, através disso o Senhor abriu as portas para nós. Achávamos que não poderíamos ter, mas o Senhor nos deu condições de termos essa nova casa, nesse novo local, um local que aparentemente aos nossos olhos nós não teríamos condições de manter, não teríamos condições de comprar. E para a honra e glória do nome do Senhor, isso já se vão 11 anos. E através disso o Senhor nos deu uma igreja, nos confiou um ministério. Através de tudo isso, de um passo de fé que nós em primeiro momento não tínhamos, mas pela grande e infinita misericórdia, impulsionado pelo Espírito Santo, nós conseguimos caminhar, avançar e crer que se era Deus que estava falando, que se era Deus que estava mostrando, Ele ia nos dar condições de fechar o negócio, honrar com o compromisso assumido e hoje desfrutarmos dessa bênção. Então, meu querido, a palavra que eu queria deixar para cada um dos nossos irmãos: não desista, não deixe que ao primeiro momento o inimigo coloque obstáculo na sua frente, meu querido.
Não deixe que as vozes digam que você não vai conseguir. Você pode, você vai conquistar. Não deixe que a mídia diga que as coisas vão de mal a pior. Não permita que essas vozes que não são vozes de Deus entre e ocupe o espaço na sua mente, no seu coração, meu querido. E que, se você virar essa página de falta de fé e der um passo em direção a Cristo, der um passo em direção à cruz, crendo que aquele que mandou vai à sua frente, meu irmão, você já está com a vitória nas mãos. Amém? E que o Senhor Jesus possa verdadeiramente endireitar e desembaraçar perfeitamente os nossos caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos conduzindo e que Ele verdadeiramente coloque um caminho no deserto e rios no ermo, como a sua bendita palavra nos garante. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Recebemos nesta noite, irmãos, uma porção da palavra de Deus através da boca de servos de Deus, e nós sabemos que o Senhor tem algo novo a fazer na sua vida e na minha vida também. Então vamos terminar orando e agradecendo a Deus, porque somos filhos de Deus e a cada dia experimentaremos mais do nosso Pai. Amém? Senhor Jesus, permita-nos estar ligados a Ti, Senhor. Oh, Deus, fazendo a Tua vontade, Senhor Deus, ligados em Ti, sabendo, Pai, que somos Teus e que o Senhor está conosco em todos os momentos. Abençoa agora, Pai, aquela oração específica, Pai, movida pelo Teu Espírito Santo na vida de cada servo Teu. Revela a Tua palavra de fé a cada um, Senhor. Revela, Senhor Deus, que nós não estamos sozinhos, nem somos movidos pela carne, mas somos movidos pelo Espírito Santo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, derrama sobre cada um de nós uma porção renovadora, Senhor Deus, da fé, Senhor Deus, do conhecimento da Tua vontade e nas nossas vidas, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e seja, Senhor Deus, a esperança, a fé e o amor crescentes na vida de cada um dos Teus servos, agora e para sempre, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, uma boa noite para você. Continue firme na palavra, buscando cada vez mais, porque Deus tem muito mais para te dar, em nome de Jesus. E se Deus permitir, até a próxima segunda-feira. Amém, amém.